Ela herdou o pomar de laranjeiras que ninguém queria, mas o segredo escondido ali era inacreditável. Quando Antônio morreu, parecia que junto com ele tinha ido embora a última coisa que ainda mantinha aquela família unida. A notícia se espalhou rapidamente pela pequena cidade e desde cedo pessoas conhecidas começaram a chegar à fazenda para prestar as últimas homenagens. Isabela caminhava pelo quintal quase sem perceber quem passava ao seu lado. Ainda tentava aceitar que nunca mais ouviria a voz do pai chamando seu nome no fim da tarde ou perguntando como havia sido seu dia. Mesmo sem demonstrações exageradas de carinho, Antônio sempre esteve presente em sua vida. Era um homem de poucas palavras, mas que observava tudo ao redor. Isabela acreditava que conhecia o pai melhor do que qualquer outra pessoa, mas naquele momento começava a duvidar até das próprias lembranças. Carlos, o irmão mais velho, cumprimentava os visitantes com firmeza e já conversava sobre documentos e providências. Ricardo parecia mais preocupado em saber quando seria feita a leitura do testamento. Marcelo andava de um lado para o outro, falando sobre as terras da família e comentando que agora muita coisa precisava ser organizada. Enquanto os três discutiam assuntos ligados ao patrimônio, Isabela permanecia perto da varanda, olhando para o pomar ao longe, lembrando das vezes em que caminhava entre as laranjeiras ao lado do pai, quando ainda era criança. Naquela época o lugar era cheio de vida. As árvores produziam frutos bonitos. Trabalhadores passavam o dia inteiro cuidando da plantação e Antônio sempre dizia que aquele pedaço de terra tinha algo especial. Com o passar dos anos, as dificuldades financeiras fizeram o pomar ser deixado de lado. Outras áreas da fazenda passaram a receber mais atenção e pouco a pouco aquele lugar ficou esquecido. Depois do enterro, a família foi chamada ao escritório do advogado responsável pelo testamento. O ambiente era silencioso. O relógio na parede parecia fazer ainda mais barulho, enquanto todos aguardavam o início da leitura. Isabela entrou por último e escolheu uma cadeira mais afastada dos irmãos. Ela não estava ali pensando em dinheiro. Queria apenas entender quais tinham sido os últimos desejos do pai. O advogado abriu a pasta com os documentos, ajeitou os óculos e começou a ler cada parte do testamento com calma. Primeiro veio a divisão da casa principal da fazenda. Carlos recebeu a residência onde Antônio viveu durante décadas. Em seguida foram distribuídas as terras mais férteis entre Carlos, Ricardo e Marcelo. Depois apareceram as máquinas agrícolas, caminhões, tratores, veículos, aplicações financeiras e outras propriedades. Cada novo item aumentava o sorriso discreto dos três irmãos. Isabela permanecia em silêncio, esperando sua vez. Ela imaginava que receberia uma pequena parte da fazenda ou alguma área para cuidar. Nunca pensou em disputar nada com os irmãos. Apenas acreditava que o pai tentaria dividir tudo da maneira mais equilibrada possível. Então o advogado chegou ao último item. Disse que Isabela seria proprietária exclusiva do antigo pomar de laranjeiras localizado nos fundos da fazenda, incluindo o galpão, as cercas e a área correspondente. Informou também que sobre aquela propriedade existiam dívidas acumuladas referentes a impostos, manutenção e outros custos que passariam a ser de responsabilidade dela. Por alguns segundos ninguém disse nada. Isabela ficou parada olhando para o advogado, tentando entender se ainda havia mais alguma página para ser lida. Não havia. Era só aquilo. Carlos soltou um pequeno sorriso e cruzou os braços. Ricardo balançou a cabeça como quem já esperava aquele resultado. Marcelo não conseguiu esconder a satisfação. O silêncio foi quebrado quando Carlos disse que o pai sempre soube reconhecer quem realmente ajudava a manter a fazenda funcionando. Ricardo completou dizendo que algumas pessoas recebiam exatamente aquilo que mereciam. Marcelo olhou diretamente para Isabela e falou que, pelo menos, ela havia recebido um lugar bonito para passear quando quisesse lembrar da infância. Os três deram uma risada discreta que machucou mais do que qualquer discussão. Isabela sentiu um peso enorme no peito. Não respondeu. Apenas abaixou a cabeça tentando controlar as lágrimas que insistiam em aparecer. Durante anos ela havia acreditado que, apesar do jeito reservado do pai, existia um carinho igual pelos 4 filhos. Naquele instante, tudo parecia desmoronar. Enquanto deixavam o escritório,
Os irmãos já conversavam sobre futuras vendas de parte das terras, novos investimentos e divisão dos lucros. Nenhum deles perguntou como Isabela estava. Ela entrou no carro e permaneceu alguns minutos sem conseguir ligar o motor. A única pergunta que ocupava sua cabeça era por quê? O que ela tinha feito para merecer tão pouco? Nos dias seguintes, ela voltou ao pomar para conhecer exatamente aquilo que havia herdado. Encontrou árvores mal cuidadas, cercas quebradas, equipamentos antigos cobertos de poeira e um galpão que mal resistia ao tempo. Algumas portas estavam empenadas, o telhado tinha infiltrações, e quase tudo parecia abandonado havia anos. Um contador contratado para analisar a situação confirmou que as dívidas eram altas e que recuperar aquele lugar exigiria muito dinheiro. Isabela percebeu que não tinha condições de investir. Quanto mais olhava para aquela propriedade, mais acreditava que o pai realmente havia decidido deixá-la de lado. Mesmo assim, algumas lembranças insistiam em voltar. Ela recordava Antônio ensinando como escolher as melhores laranjas, explicando que cada árvore precisava de cuidado e paciência para continuar produzindo. Também lembrava de dias em que ele permanecia sozinho, observando aquele terreno por longos minutos, como se existisse ali algo importante que ninguém mais enxergava. Essas memórias confundiam ainda mais seus sentimentos. Se aquele lugar significava tanto para ele, por que entregá-lo justamente da forma como estava? Depois de conversar com um corretor da região, Isabela decidiu colocar o pomar à venda. A ideia era quitar as dívidas, usar o que sobrasse para recomeçar a vida em outra cidade e deixar para trás todas as lembranças daquela decepção. Ela acreditava que permanecer ali só aumentaria seu sofrimento. Porém, antes mesmo de o anúncio ser divulgado oficialmente, Carlos apareceu fazendo uma proposta de compra. O valor era muito abaixo do que o corretor havia mencionado como referência. Isabela recusou imediatamente. No dia seguinte, foi Ricardo quem apareceu oferecendo um pouco mais, dizendo que estava apenas tentando ajudá-la a se livrar de um problema. Ela recusou outra vez. 2 dias depois, Marcelo chegou dizendo que, se ela demorasse muito, ninguém mais teria interesse naquele terreno cheio de dívidas. Também ofereceu um preço muito baixo e insistiu várias vezes para que ela assinasse logo os documentos. Aquela sequência de visitas começou a incomodar Isabela. Durante a leitura do testamento, os 3 haviam tratado o pomar como se fosse um peso sem valor. Agora pareciam disputar quem conseguiria comprá-lo primeiro. Aquilo não fazia sentido. Se a propriedade era realmente tão ruim quanto diziam, por que tanta pressa? Naquela noite, sentada sozinha na varanda do antigo galpão, olhando as árvores balançando com o vento, Isabela percebeu que talvez estivesse prestes a cometer um erro. Pela primeira vez desde a morte do pai, uma dúvida diferente tomou conta de seus pensamentos. Talvez existisse alguma coisa naquele pomar que ela ainda não conseguia enxergar. Alguma razão que explicasse o comportamento inesperado dos irmãos, e principalmente a decisão de Antônio de deixá-lo exclusivamente para ela. Na manhã seguinte, Isabela acordou ainda pensando na insistência dos irmãos. Quanto mais lembrava das propostas apressadas para comprar o pomar, menos sentido aquilo fazia. Carlos dizia que a propriedade era um prejuízo. Ricardo repetia que ninguém em sã consciência investiria dinheiro naquele lugar. Marcelo afirmava que o terreno só acumulava dívidas e problemas. Mesmo assim, os 3 apareciam um depois do outro tentando convencer justamente ela a vender o mais rápido possível. Sentada na cozinha da antiga casa de apoio da fazenda, Isabela ficou olhando pela janela em direção às laranjeiras. Fazia anos que ninguém cuidava direito daquele lugar. Algumas árvores ainda resistiam, outras estavam secas, e o mato já tomava conta de boa parte do terreno. Se havia algo de valioso ali, ela não conseguia enxergar. Ainda assim, decidiu adiar qualquer decisão. Antes de colocar a propriedade oficialmente à venda, faria uma última limpeza no galpão e organizaria tudo o que havia sido deixado pelo pai. Era uma forma de encerrar aquele capítulo da vida sem a sensação de abandonar tudo às pressas. Logo cedo ela pegou uma vassoura, algumas caixas de papelão, panos velhos e começou o trabalho. Ao abrir a porta do galpão, uma camada de poeira subiu no ar. O cheiro de madeira antiga e ferramentas enferrujadas trouxe lembranças da infância.
Foi ali que Antônio lhe ensinou a plantar as primeiras mudas de laranja. Também era naquele espaço que ele passava horas consertando equipamentos enquanto conversava sobre assuntos simples da vida. Isabela caminhou devagar entre prateleiras antigas, retirando objetos quebrados e separando aquilo que ainda poderia ser aproveitado. Encontrou enxadas gastas pelo tempo, botas antigas, cadernos de anotações sobre colheitas de muitos anos atrás, caixas de ferramentas e algumas fotografias espalhadas dentro de uma gaveta. Em uma delas aparecia ainda pequena ao lado do pai, segurando uma cesta cheia de laranjas. Sorriu por alguns segundos, mas logo a tristeza voltou quando lembrou que jamais teria a chance de perguntar por que ele havia tomado aquela decisão no testamento. Conforme a manhã avançava, o calor aumentava e o trabalho parecia não ter fim. Mesmo cansada, ela continuou retirando móveis velhos do lugar. Em um canto do galpão, havia um armário de madeira bastante pesado. Depois de muito esforço, conseguiu afastá-lo alguns centímetros da parede. Atrás dele, não havia nada além de poeira acumulada. Respirou fundo e continuou. Algumas horas depois, resolveu limpar uma parede onde ainda permanecia pendurado um antigo porta-retrato de madeira escura. A fotografia mostrava Antônio, alguns anos mais jovem, ao lado dos 4 filhos ainda crianças. Isabela ficou alguns instantes observando a imagem. Carlos aparecia sorrindo, Ricardo segurava um carrinho de brinquedo. Marcelo fazia careta para a câmera e ela estava sentada no colo do pai. Aquela fotografia despertava lembranças boas de um tempo em que todos pareciam realmente uma família. Ao retirar o quadro para limpar a parede, percebeu que ele estava mais pesado do que imaginava. Virou o porta-retrato nas mãos para verificar se havia alguma parte quebrada e notou algo estranho. Atrás da madeira, existia uma pequena diferença no acabamento, como se uma parte tivesse sido encaixada ali de propósito. Passou os dedos lentamente pela superfície até sentir uma pequena abertura quase invisível. Com cuidado, pressionou aquele ponto e ouviu um leve estalo. Uma fina placa de madeira deslizou alguns centímetros, revelando um compartimento escondido na própria parede. O coração de Isabela acelerou imediatamente. Ela ficou alguns segundos olhando sem acreditar no que via. Nunca imaginou que existisse um espaço secreto naquele galpão. Colocou a mão devagar dentro da abertura e sentiu um objeto metálico. Puxou com cuidado e encontrou uma pequena caixa de metal bastante antiga. A superfície estava coberta por poeira, mas permanecia bem conservada. Sentou em um banco próximo, porque as pernas pareciam perder a força. Respirou fundo antes de abrir a tampa. Dentro havia um envelope amarelado pelo tempo, alguns documentos cuidadosamente dobrados, um pequeno cartão com informações bancárias e um papel menor onde uma sequência de números e letras havia sido escrita à mão. Isabela reconheceu imediatamente a letra do pai. As mãos começaram a tremer enquanto ela retirava o envelope. Na parte da frente havia apenas 2 palavras escritas com calma. Para Isabela. Os olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de abrir a carta. Durante alguns instantes ela apenas segurou aquele papel contra o peito, tentando imaginar quantos anos aquele envelope permanecera escondido naquele lugar. Finalmente respirou fundo e começou a ler. Antônio escrevia que, se aquelas palavras haviam chegado até ela, significava que tinha seguido o próprio coração e não desistido diante das aparências. Dizia que sabia como a leitura do testamento seria difícil e que compreendia a dor que ela provavelmente sentiria naquele momento. Explicava que muitas decisões só faziam sentido depois que o tempo revelava aquilo que estava escondido. Isabela sentia as lágrimas caindo enquanto continuava lendo cada linha. Em seguida veio a frase que fez seu coração disparar ainda mais. Antônio afirmava que tudo o que estava dentro daquela caixa pertencia somente a ela. Pedia que não enxergasse aquela herança apenas como dinheiro, mas como uma oportunidade de construir a vida que sempre sonhou. Escrevia que fazia aquele pedido porque confiava nela mais do que em qualquer outra pessoa para usar aquele patrimônio da maneira correta. Isabela precisou parar por alguns segundos. A carta já havia mudado completamente a forma como ela enxergava o pai. Continuou lendo e encontrou outra mensagem escrita logo abaixo. Antônio dizia que existiam pessoas capazes de enxergar apenas aquilo que estava diante dos olhos. Outras conseguiam perceber o valor escondido nas coisas simples.
Escrevia que o pomar jamais havia sido escolhido por acaso e que aquele lugar guardava uma parte importante da história da família. Depois desejava que ela fosse feliz, encontrasse pessoas verdadeiras ao longo da vida e nunca deixasse a ambição destruir aquilo que realmente importava. Isabela limpou as lágrimas e voltou sua atenção para os demais itens da caixa. Pegou o cartão bancário e percebeu o nome de uma instituição financeira localizada na Suíça. Havia também um número de conta, códigos de acesso e documentos confirmando que Antônio era o titular daquele patrimônio. No pequeno papel dobrado aparecia uma senha escrita cuidadosamente, como se ele tivesse pensado em cada detalhe para que ela conseguisse acessar tudo sem dificuldades. Ela olhou novamente para a carta, depois para os documentos e mais uma vez para o cartão. Parecia impossível acreditar que aquilo fosse real. Durante toda a vida, ouvira comentários de que o pai enfrentava dificuldades financeiras, precisando vender parte da produção em anos complicados para manter a fazenda funcionando. Nunca imaginou que pudesse existir uma conta em outro país. A primeira reação foi pensar que talvez estivesse entendendo tudo errado. Resolveu procurar cada documento com atenção para verificar se havia alguma explicação adicional. Encontrou comprovantes antigos, registros de depósitos feitos ao longo de muitos anos e outras anotações organizadas pelo próprio Antônio. Tudo indicava que aquele patrimônio existia de verdade. Isabela fechou a caixa lentamente e ficou em silêncio dentro do galpão. O mesmo lugar que poucas horas antes parecia apenas um depósito abandonado, agora escondia o maior segredo de toda a sua vida. Ela voltou a olhar para o porta-retrato ainda apoiado sobre a mesa. Pela primeira vez desde a morte do pai, sentiu que talvez nunca tivesse sido esquecida por ele. Talvez existisse uma explicação para tudo aquilo. Talvez o pomar nunca tivesse sido um castigo. Ainda tomada pela surpresa, guardou novamente todos os documentos dentro da caixa, colocou o compartimento secreto exatamente como estava e decidiu que não contaria a ninguém sobre aquela descoberta até entender completamente o que Antônio havia preparado para ela. Naquela noite, Isabela quase não conseguiu dormir. A caixa de metal permanecia guardada dentro de uma mochila ao lado da cama. E por várias vezes, ela levantou apenas para conferir se tudo ainda estava ali. A carta do pai, os documentos, o cartão do banco e a folha com a senha pareciam pesados demais para serem reais. Sempre que fechava os olhos, lembrava da leitura do testamento e das palavras cruéis dos irmãos. Depois lembrava da carta de Antônio dizendo que confiava nela mais do que em qualquer outra pessoa. As duas lembranças não combinavam, e isso fazia sua cabeça girar sem parar. Quando o sol começou a nascer, ela tomou uma decisão. Antes de fazer qualquer coisa, precisava descobrir se aquela conta realmente existia. Se fosse verdadeira, entenderia finalmente o motivo de o pai ter escondido tudo. Se não fosse, ao menos deixaria de alimentar uma esperança que poderia terminar em outra decepção. Nos dias seguintes, Isabela organizou toda a documentação necessária para viajar. Como nunca tinha saído do Brasil, precisou resolver uma série de detalhes. Renovou documentos, conversou com um contador de confiança, sem revelar o verdadeiro motivo da viagem, e disse aos irmãos apenas que precisava passar alguns dias fora para pensar no futuro. Carlos perguntou para onde ela iria. Ela respondeu apenas que resolveria assuntos pessoais. Ricardo tentou descobrir se a viagem tinha relação com a venda do pomar, mas ela desviou da pergunta. Marcelo insistiu mais uma vez para que ela assinasse os papéis da venda antes de viajar, dizendo que seria melhor se livrar logo daquele problema. Isabela recusou com calma e disse que decidiria tudo quando voltasse. A expressão de irritação no rosto dele chamou sua atenção. Pela primeira vez ela percebeu que Marcelo parecia nervoso, não apenas interessado. Poucos dias depois, embarcou levando apenas uma mala pequena e a mochila onde guardava a caixa de metal. Durante todo o voo, olhava pela janela tentando organizar os pensamentos. Nunca havia imaginado que pisaria em outro país, muito menos por causa de um segredo deixado pelo pai. Enquanto o avião cruzava o oceano, ela lembrava de Antônio trabalhando durante anos na fazenda, fazendo contas em pequenos cadernos, analisando jornais econômicos que ela nunca entendia e passando horas sozinho no escritório. Na época, ela acreditava que tudo aquilo fazia parte apenas da administração da propriedade. Agora, começava a pensar que talvez ele tivesse construído outra história em silêncio, uma história que ninguém conhecia.
Ao chegar à Suíça, Isabela ficou impressionada com a organização das ruas, o silêncio das cidades e a forma como tudo parecia funcionar com precisão. Apesar do cansaço da viagem, mal conseguiu descansar no hotel. Na manhã seguinte, vestiu a roupa mais simples e discreta que havia levado, colocou a caixa de metal na mochila e seguiu para o banco indicado nos documentos. Conforme se aproximava do prédio, seu coração acelerava cada vez mais. Pensava na possibilidade de ouvir que aquela conta nunca existiu ou que os documentos não tinham qualquer valor. Respirou fundo antes de entrar. Foi recebida por uma funcionária muito educada, que perguntou em inglês como poderia ajudá-la. Isabela entregou os documentos e explicou, com a ajuda de um tradutor no celular quando necessário, que seu pai havia falecido e deixado aquelas informações. A funcionária analisou tudo com atenção, pediu alguns minutos e desapareceu por uma porta. A espera pareceu durar uma eternidade. Cada segundo aumentava a ansiedade. Finalmente, a mulher voltou acompanhada de um gerente. Ele a cumprimentou, pediu alguns documentos de identificação e começou a conferir todas as informações com muito cuidado. Em nenhum momento demonstrou surpresa. Aquilo fez Isabela perceber que a conta realmente existia. Depois de confirmar sua identidade e verificar os papéis deixados por Antônio, o gerente a convidou para entrar em uma sala reservada. Sentada diante dele, Isabela segurava a bolsa com força, quase sem conseguir respirar. O gerente abriu alguns arquivos no computador, digitou códigos e confirmou mais uma vez a senha que estava anotada na folha deixada por Antônio. Em seguida, virou a tela lentamente na direção dela. Durante alguns segundos, Isabela não conseguiu entender os números que apareciam. Precisou olhar 2 vezes para perceber a quantidade de zeros. O gerente explicou que a conta possuía milhões de euros acumulados ao longo de muitos anos por meio de investimentos realizados por Antônio. Havia aplicações em diferentes fundos, títulos e empresas internacionais. Tudo havia sido organizado de maneira legal e cuidadosamente planejada para que, após a morte dele, os recursos fossem transferidos exclusivamente para a filha indicada na documentação. Isabela permaneceu em silêncio. Sentia como se o tempo tivesse parado. Nunca havia visto tanto dinheiro reunido em um único lugar. O gerente continuou explicando detalhes sobre o patrimônio, mas por alguns instantes ela mal conseguia ouvir. Pensava apenas no pai. Enquanto todos acreditavam que ele enfrentava dificuldades, ele construía pacientemente uma fortuna em segredo. Depois de recuperar um pouco a calma, fez a pergunta que mais a inquietava desde a descoberta da carta. Quis saber por que Antônio havia mantido tudo escondido durante tantos anos. O gerente respondeu que não conhecia a história pessoal do cliente, mas informou que Antônio sempre deixava claro em suas conversas que aquele patrimônio deveria permanecer absolutamente confidencial até o momento certo. Disse ainda que ele fazia visitas discretas ao banco sempre que viajava à Europa e demonstrava enorme preocupação em proteger os investimentos para a pessoa que os receberia no futuro. Antes de encerrar a reunião, o gerente entregou uma pasta com documentos atualizados, explicou como funcionaria a transferência da titularidade e informou que ela poderia movimentar os recursos quando desejasse. Isabela agradeceu, guardou tudo com cuidado e saiu do banco ainda tentando acreditar no que havia acabado de acontecer. Caminhou sem rumo por algumas ruas, sentou em um banco de uma praça e ficou olhando o movimento das pessoas. Pela primeira vez desde a morte do pai, chorou não apenas de tristeza, mas também de alívio. Percebeu que havia passado dias acreditando ser a filha menos amada, quando, na verdade, Antônio preparava para ela a maior demonstração de confiança que poderia oferecer. Ao mesmo tempo, compreendeu que precisava agir com inteligência. Se os irmãos descobrissem aquela fortuna antes da hora, fariam de tudo para tomar uma parte dela. Antônio tinha razão ao dizer que nem sempre as aparências mostravam a verdade. Antes de voltar ao hotel, decidiu passar novamente diante do banco, apenas para ter certeza de que tudo aquilo realmente havia acontecido. Sorriu discretamente ao olhar para o prédio e lembrou da última frase da carta do pai, na qual ele pedia que ela usasse aquela oportunidade para construir a vida que sempre sonhou. Naquele momento, Isabela tomou outra decisão importante. Não usaria aquele dinheiro para viver no luxo, nem para fugir da cidade onde nasceu.
Voltaria para casa em silêncio, manteria o segredo guardado e tentaria descobrir por que justamente o antigo pomar era a única propriedade deixada em seu nome. Quanto mais pensava nisso, mais tinha certeza de que ainda existiam respostas escondidas, esperando para serem encontradas, e ela não deixaria que a pressa nem a ganância de ninguém a impedissem de descobrir toda a verdade. Quando Isabela voltou ao Brasil, sentiu uma mistura de alívio e responsabilidade que nunca havia experimentado antes. A viagem tinha mudado completamente a maneira como ela enxergava a própria vida. Antes de embarcar, acreditava que precisava fugir daquela fazenda para esquecer a dor causada pela leitura do testamento. Agora, ao atravessar novamente o portão da propriedade, percebeu que olhava para tudo de um jeito diferente. As árvores antigas, o galpão desgastado, as cercas tortas e até o silêncio daquele lugar pareciam guardar um significado que antes passava despercebido. Ela entrou na casa, colocou a mala no quarto e, antes de desfazer as roupas, abriu a mochila para conferir mais uma vez a pasta com os documentos trazidos da Suíça. Fez uma cópia digital de tudo, guardou os arquivos em um dispositivo protegido por senha e colocou os papéis originais em um pequeno cofre que comprou durante a viagem. Antônio tinha passado a vida inteira protegendo aquele segredo. Agora era a vez dela fazer o mesmo. No dia seguinte, Carlos apareceu logo cedo, como se soubesse exatamente o momento em que ela havia voltado. Chegou sorrindo, perguntando como tinha sido a viagem e dizendo que esperava que ela tivesse descansado. Isabela percebeu imediatamente que aquele interesse não era verdadeiro. Durante anos, o irmão quase nunca perguntava sobre sua vida, mas agora parecia disposto a conversar por horas. Depois de alguns minutos de conversa sem importância, ele tocou no assunto que realmente lhe interessava. Perguntou se ela já tinha pensado melhor sobre a venda do pomar e disse que ainda estava disposto a comprá-lo para livrá-la daquele prejuízo. Isabela respondeu com tranquilidade que havia mudado de ideia e que não venderia mais a propriedade. Carlos tentou esconder a surpresa, mas não conseguiu. Ficou alguns segundos em silêncio antes de perguntar o motivo daquela mudança tão repentina. Ela respondeu apenas que queria dar uma chance ao lugar antes de tomar qualquer decisão definitiva. O sorriso dele desapareceu. Disse que aquilo era um erro, que ela perderia dinheiro e que não fazia sentido investir em uma área praticamente abandonada. Isabela agradeceu a preocupação, mas manteve a decisão. Carlos foi embora visivelmente contrariado. 2 dias depois, foi a vez de Ricardo aparecer. Levou um bolo dizendo que havia passado para conversar. Sentaram na varanda e ele começou a lembrar histórias da infância, falando sobre o pai e dizendo que talvez todos tivessem sido duros demais com ela depois da leitura do testamento. Isabela ouviu tudo em silêncio. Parecia estranho vê-lo agir daquela maneira depois de tantos anos de distância. Em determinado momento, Ricardo comentou que ainda seria um bom negócio vender o pomar para alguém da própria família. Disse que poderia aumentar um pouco a oferta anterior e assumir imediatamente todas as dívidas da propriedade. Isabela sorriu educadamente e respondeu que não havia mais interesse na venda. Ricardo insistiu durante vários minutos, tentando convencê-la de que estava pensando apenas no bem dela. Quando percebeu que não conseguiria mudar sua decisão, levantou-se e foi embora sem esconder a irritação. Na semana seguinte, Marcelo apareceu dirigindo uma caminhonete nova. Diferente dos irmãos, ele nem tentou disfarçar. Disse logo na chegada que estava disposto a pagar mais do que Carlos e Ricardo juntos pelo pomar, desde que ela assinasse os documentos naquele mesmo dia. Isabela perguntou por que os 3 demonstravam tanto interesse justamente na única parte da herança que haviam chamado de inútil. Marcelo respondeu rapidamente que queria apenas unir novamente todas as terras da família. A resposta pareceu ensaiada. Ela recusou outra vez. Antes de ir embora, Marcelo perdeu a paciência. Disse que ela estava sendo teimosa, que acabaria se arrependendo e que ainda voltaria atrás quando percebesse o tamanho do prejuízo que tinha nas mãos. Assim que ele saiu, Isabela teve certeza de que existia algo muito maior por trás daquela insistência. Se o pomar realmente não valia nada, nenhum dos 3 estaria disposto a disputar sua compra daquela maneira. Em vez de sentir medo, ela passou a sentir ainda mais vontade de descobrir toda a verdade.
Na semana seguinte, começou a procurar profissionais que pudessem avaliar a situação da propriedade. Visitou cooperativas agrícolas, conversou com produtores da região e ouviu opiniões diferentes sobre a recuperação do pomar. Alguns diziam que seria caro demais. Outros acreditavam que ainda havia solução, desde que o trabalho fosse feito corretamente. Em uma dessas visitas, um gerente de cooperativa comentou que um engenheiro agrônomo vinha ajudando diversas propriedades da região a recuperar plantações consideradas perdidas. O nome dele era Adriano. Segundo o gerente, era um profissional jovem, mas muito respeitado, conhecido por encontrar soluções práticas sem prometer milagres. Curiosa, Isabela pediu o telefone dele e marcou uma visita para os dias seguintes. Na manhã combinada, Adriano chegou dirigindo uma caminhonete simples, carregando apenas uma mochila, uma prancheta e alguns equipamentos para análise do solo. Cumprimentou Isabela com educação e pediu que ela lhe mostrasse toda a propriedade antes de fazer qualquer comentário. Durante horas caminharam entre as laranjeiras. Ele observava cada detalhe, fazia anotações, examinava folhas, recolhia pequenas amostras de terra e fazia perguntas sobre o histórico do pomar. Em nenhum momento demonstrou desânimo ao ver o estado das árvores. Pelo contrário, parecia enxergar possibilidades onde todos os outros só viam problemas. No fim da visita, sentaram perto do galpão para conversar. Isabela perguntou diretamente se havia alguma chance real de recuperar aquele lugar ou se todos tinham razão ao dizer que seria apenas perda de dinheiro. Adriano respondeu com sinceridade. Explicou que o trabalho não seria rápido nem barato. Muitas árvores precisariam de tratamento, algumas teriam de ser substituídas, o sistema de irrigação precisava ser refeito e parte do solo exigia correção. Apesar disso, afirmou que a área possuía excelente localização, boa qualidade de terra e um potencial muito maior do que aparentava à primeira vista. Disse que, se houvesse paciência e planejamento, o pomar poderia voltar a produzir em poucos anos. Aquela resposta encheu Isabela de esperança. Pela primeira vez desde que recebera a herança, alguém falava sobre o pomar sem desprezo ou interesse escondido. Nos dias seguintes, Adriano preparou um projeto detalhado com todas as etapas da recuperação. Em vez de sugerir gastos exagerados, organizou um plano que permitia fazer os investimentos aos poucos. Isabela percebeu que ele realmente queria ajudar, não apenas fechar um contrato. Enquanto analisavam mapas da propriedade e discutiam cada etapa do trabalho, começaram a conversar também sobre assuntos pessoais. Adriano contou que havia escolhido trabalhar no campo porque crescera ajudando os pais em uma pequena propriedade rural. Explicou que gostava de ver áreas abandonadas voltarem a produzir e acreditava que toda terra bem cuidada tinha capacidade de recomeçar. Isabela ouviu aquilo em silêncio, pensando que talvez as pessoas também fossem assim. Aos poucos ela contou sobre a morte do pai, sobre o testamento e sobre a decepção que sentira ao acreditar que tinha sido esquecida. Não falou da viagem para a Suíça nem da fortuna escondida. Apenas disse que ainda tentava entender algumas escolhas de Antônio. Adriano não fez perguntas indiscretas. Apenas respondeu que, muitas vezes, quem ama alguém toma decisões que parecem injustas no presente, mas acabam fazendo sentido depois. Aquela frase ficou na cabeça de Isabela durante o restante do dia. Conforme as semanas passaram, os dois começaram a trabalhar lado a lado quase todos os dias. Contrataram funcionários para limpar o terreno, iniciaram a recuperação das cercas, organizaram o galpão e retiraram equipamentos que já não tinham mais utilidade. Enquanto observava o antigo pomar ganhar vida novamente, Isabela sentia que também estava reconstruindo uma parte de si mesma. Pela primeira vez desde a morte de Antônio, ela conseguia olhar para o futuro sem a vontade de fugir. Ainda existiam perguntas sem resposta. Ainda havia o segredo da fortuna guardado apenas entre ela e a memória do pai. E ainda permanecia a estranha insistência dos irmãos em comprar aquela propriedade. Mas agora, ela já não enfrentava tudo isso completamente sozinha. Sem perceber, começava a confiar em Adriano de uma forma que jamais imaginou confiar em alguém depois de tantas decepções. As semanas passaram rapidamente, e o antigo pomar começou a mostrar os primeiros sinais de mudança. O mato que antes cobria quase todo o terreno deu lugar a caminhos limpos. As árvores mais fortes receberam poda, adubação e cuidados que não viam havia muitos anos.
Algumas mudas novas começaram a ser plantadas nos espaços onde as árvores antigas já não tinham mais condições de produzir. Isabela fazia questão de acompanhar cada etapa do trabalho. Chegava cedo, colocava botas, prendia o cabelo e passava boa parte do dia caminhando ao lado dos funcionários e de Adriano. Ela queria conhecer cada pedaço da propriedade, entender como tudo funcionava e participar das decisões. Não era apenas uma dona observando de longe. Estava aprendendo de verdade a cuidar do lugar que o pai lhe deixara. Adriano percebia esse interesse e explicava tudo com paciência. Mostrava como identificar uma árvore doente. Ensinava a diferença entre um problema causado pelo solo e outro provocado por pragas. Falava sobre irrigação, poda e planejamento da produção. Isabela descobria um mundo completamente novo. Em alguns momentos lembrava do pai caminhando entre aquelas mesmas árvores quando ela era criança e se perguntava quantas vezes ele havia tentado lhe ensinar pequenas coisas que ela não valorizou na época. Agora entendia por que ele dizia que uma plantação exigia tempo, atenção e escolhas certas. Nada acontecia de um dia para o outro. Em uma tarde, enquanto os dois observavam uma fileira de árvores recém-cuidadas, Adriano comentou que, se continuassem naquele ritmo, em poucos anos o pomar poderia voltar a ser um dos melhores da região. Isabela sorriu, mas antes que pudesse responder, viu uma caminhonete entrando pela estrada de terra. Era Carlos. Ele desceu do veículo olhando ao redor com expressão séria. Caminhou lentamente até onde os dois estavam e ficou alguns segundos observando os trabalhadores espalhados pela propriedade. Depois perguntou o que significava toda aquela movimentação. Isabela respondeu que havia decidido recuperar o pomar. Carlos soltou uma pequena risada e disse que aquilo era um desperdício de dinheiro. Comentou que ela estava sendo influenciada por pessoas que não conheciam a realidade da fazenda. Olhou rapidamente para Adriano e perguntou quem ele era. Isabela explicou que se tratava do engenheiro agrônomo responsável pelo projeto de recuperação. Carlos apertou a mão dele de forma fria, quase sem olhar em seu rosto. Em seguida, voltou toda a atenção para a irmã. Disse que ainda estava disposto a comprar a propriedade e que poderia pagar um valor muito maior do que havia oferecido anteriormente. A proposta surpreendeu Isabela. Em poucos dias, o preço praticamente havia dobrado. Ela respondeu que não venderia. Carlos insistiu, dizendo que aquele era um excelente negócio e que ela dificilmente receberia uma oferta melhor. Isabela manteve a calma e repetiu que sua decisão estava tomada. Antes de ir embora, Carlos lançou um olhar demorado para o galpão e depois para as árvores, como se procurasse alguma coisa. Esse detalhe chamou imediatamente a atenção de Isabela. Assim que ele desapareceu na estrada, Adriano comentou que nunca tinha visto alguém insistir tanto para comprar uma área que todos diziam não ter valor. Ela respondeu apenas que também estava começando a achar aquilo muito estranho. Nos dias seguintes, situações parecidas passaram a acontecer com frequência. Ricardo apareceu dizendo que havia refletido bastante e que gostaria de reconstruir a relação entre os irmãos. Levou café, pães e passou parte da manhã conversando com Isabela. Perguntou sobre o andamento da recuperação do pomar, elogiou algumas mudanças e afirmou que estava feliz em vê-la mais animada. Durante alguns minutos, ela quase acreditou que o irmão realmente queria recomeçar. Mas a conversa mudou de direção quando ele comentou que ainda fazia sentido vender a propriedade para manter tudo dentro da família. Dessa vez, o valor oferecido era ainda maior que o de Carlos. Isabela perguntou diretamente por que os três pareciam disputar justamente aquele pedaço de terra. Ricardo desviou o assunto, respondeu que era apenas uma questão de tradição e disse que o pai certamente gostaria de ver toda a fazenda reunida novamente. A explicação não convenceu. Depois que ele foi embora, Isabela ficou lembrando da maneira como Carlos havia observado o galpão antes de sair. Começava a acreditar que os irmãos procuravam alguma coisa específica. No final daquela semana, Marcelo também apareceu. Diferente das outras vezes, trouxe documentos preparados por um advogado. Disse que bastava uma assinatura para resolver tudo. O valor oferecido agora era muito superior ao primeiro, chegando perto do preço de propriedades produtivas da região. Isabela olhou calmamente cada página e devolveu a pasta sem sequer terminar a leitura. Marcelo perdeu a paciência. Perguntou se ela estava escondendo alguma coisa.
Disse que ninguém investia tanto dinheiro em um pomar praticamente abandonado sem algum motivo. Isabela respondeu apenas que estava seguindo a própria vontade. Marcelo respirou fundo, entrou na caminhonete e saiu levantando poeira pela estrada. Quando o barulho do motor desapareceu, Adriano comentou que aquilo já não parecia uma simples negociação. Parecia uma disputa desesperada. Isabela concordou em silêncio. Na mesma noite, decidiu revisar novamente tudo o que havia encontrado na caixa escondida atrás do porta-retrato. Sentou sozinha no galpão, abriu cuidadosamente os documentos e releu cada linha da carta de Antônio. Procurava qualquer informação que pudesse explicar a obsessão dos irmãos pelo pomar. Não encontrou nenhuma referência direta além das palavras do pai dizendo que aquele era o único lugar onde ela deveria procurar quando chegasse o momento certo. Guardou tudo novamente e trancou a caixa no cofre. Enquanto fechava a porta do galpão, percebeu que alguém havia deixado marcas recentes de pneus perto da entrada dos fundos. A princípio pensou que pudesse ser algum trabalhador, mas ao perguntar no dia seguinte, descobriu que ninguém utilizara aquele acesso. A sensação de estar sendo observada começou a incomodá-la. Poucos dias depois, outra situação aumentou ainda mais sua preocupação. Um funcionário contou que havia visto um carro parado próximo à cerca durante a noite anterior. Quando se aproximou para verificar quem era, o veículo saiu rapidamente sem que fosse possível identificar o motorista. Isabela decidiu instalar novas fechaduras no galpão, melhorar a iluminação da área e colocar câmeras simples nos principais acessos da propriedade. Não comentou com os irmãos sobre essas mudanças. Preferiu agir discretamente. Enquanto isso, Adriano seguia concentrado na recuperação do pomar. Certo fim de tarde, depois que os funcionários foram embora, os dois caminharam entre as laranjeiras observando o trabalho realizado nas últimas semanas. Algumas árvores já apresentavam brotos novos, e o lugar começava a recuperar a aparência que tinha muitos anos antes. Adriano comentou que a transformação da propriedade era resultado da dedicação de todos, mas principalmente da coragem de Isabela em não desistir quando parecia mais fácil vender tudo. Ela sorriu e respondeu que, se tivesse tomado aquela decisão poucos dias antes, provavelmente passaria o resto da vida se perguntando por que os irmãos estavam tão interessados naquele terreno. Pela primeira vez, contou a Adriano que havia encontrado uma carta deixada pelo pai escondida no galpão. Não revelou a existência da conta na Suíça, nem o valor da herança secreta. Disse apenas que a carta a fez perceber que ainda existiam verdades escondidas dentro daquela história. Adriano ouviu tudo com atenção e respondeu que algumas respostas apareciam apenas para quem tinha paciência de esperar. A conversa foi interrompida pelo toque do telefone de Isabela. Era um número desconhecido. Ao atender, uma voz masculina perguntou se ela realmente pretendia continuar recusando todas as ofertas pelo pomar. Antes que pudesse responder, a ligação foi encerrada. Ela tentou retornar, mas o número já não existia. Mostrou o celular para Adriano, que imediatamente ficou preocupado. Na manhã seguinte, ao chegar ao pomar, encontraram o cadeado do portão principal riscado como se alguém tivesse tentado forçá-lo durante a madrugada. Nada havia sido levado, mas a mensagem era clara. Alguém estava disposto a pressionar Isabela para que desistisse da propriedade. Sem que ela soubesse, naquele mesmo dia, Carlos, Ricardo e Marcelo se reuniam em um escritório na cidade com o advogado Gustavo. Depois de ouvir tudo o que os três contaram sobre a mudança de comportamento da irmã, ele fez apenas uma pergunta. Quis saber se tinham absoluta certeza de que Antônio nunca havia escondido documentos ou bens dentro do pomar. Os três responderam que acreditavam ter procurado em todos os lugares depois da morte do pai, mas admitiram que talvez alguma coisa ainda pudesse ter passado despercebida. Gustavo permaneceu alguns segundos em silêncio. Fechou a pasta que estava sobre a mesa e disse que se Isabela estava recusando ofertas cada vez maiores, havia uma boa chance de ela já ter encontrado exatamente aquilo que eles procuravam havia muito tempo. Depois daquela reunião com o advogado Gustavo, os três irmãos deixaram o escritório acreditando que finalmente tinham encontrado um caminho para tirar o pomar das mãos de Isabela. Nenhum deles tinha provas de que ela havia descoberto o verdadeiro segredo deixado por Antônio. Mas a mudança de comportamento da irmã era suficiente para despertar a desconfiança.
Até poucos dias antes ela queria vender tudo e ir embora da cidade. Agora investia dinheiro na recuperação da propriedade, recusava propostas cada vez maiores e parecia determinada a permanecer ali. Para Gustavo, aquilo não era uma simples mudança de ideia. Ele acreditava que existia alguma informação escondida que explicava todas aquelas decisões. Enquanto isso, Isabela seguia sua rotina ao lado de Adriano. Os primeiros resultados do trabalho começavam a aparecer. Algumas árvores voltavam a produzir folhas saudáveis. O sistema de irrigação começava a funcionar novamente e os funcionários comentavam que fazia muitos anos que o pomar não recebia tantos cuidados. Mesmo assim, ela não conseguia relaxar completamente. As ligações anônimas, os carros vistos perto da cerca e a insistência dos irmãos continuavam ocupando seus pensamentos. Em uma manhã, enquanto conferia uma área onde novas mudas seriam plantadas, recebeu uma notificação do correio informando que havia uma correspondência registrada esperando por ela. Foi até a cidade no mesmo dia para retirar o envelope. Assim que viu o nome do escritório de advocacia na parte de fora, sentiu um aperto no peito. Abriu a correspondência ainda dentro do carro e começou a ler. Era uma ação judicial proposta por Carlos, Ricardo e Marcelo. Os três pediam a anulação do testamento de Antônio, alegando que, nos últimos anos de vida, ele já não possuía plena capacidade para tomar decisões importantes. Segundo o documento, a divisão da herança teria sido injusta e deveria ser revista pelo juiz. Isabela terminou a leitura sem acreditar. Além de questionarem a vontade do próprio pai, os irmãos afirmavam que ela havia influenciado Antônio para receber vantagens indevidas. Aquela acusação a machucou profundamente. Durante toda a vida ela havia evitado conflitos com a família e agora estava sendo tratada como alguém que aproveitou a fragilidade do pai para obter benefícios. Assim que chegou ao pomar, mostrou os documentos para Adriano. Ele leu tudo com calma e percebeu imediatamente que o processo havia sido preparado com muito cuidado. Gustavo organizara uma estratégia para colocar em dúvida a lucidez de Antônio durante os últimos meses de vida. Havia relatos de antigos funcionários dizendo que ele se esquecia de pequenos compromissos, receitas médicas mostrando tratamentos comuns para a idade e declarações de pessoas que afirmavam ter percebido mudanças em seu comportamento. Nada daquilo provava incapacidade, mas servia para criar dúvidas. Adriano sugeriu que Isabela procurasse imediatamente um advogado especializado em direito sucessório. Ela concordou. Alguns dias depois conheceu Helena, uma advogada conhecida na região por sua experiência em disputas familiares. Helena ouviu toda a história com atenção, analisou o testamento e explicou que o simples fato de Antônio ser idoso não significava que estivesse incapaz de decidir sobre seu patrimônio. Disse também que seria importante reunir documentos, testemunhas e qualquer prova que demonstrasse que ele estava plenamente consciente quando fez o testamento. Isabela respirou um pouco mais tranquila, mas decidiu não contar nem mesmo para Helena sobre a conta na Suíça. Ainda sentia que aquele segredo deveria permanecer protegido até o momento certo. Enquanto a defesa era preparada, Gustavo intensificava seus movimentos. Começou a conversar discretamente com antigos funcionários da fazenda. Procurou vizinhos, comerciantes e qualquer pessoa que pudesse fornecer informações sobre Antônio e também sobre Isabela. Em pouco tempo surgiram comentários pela cidade dizendo que ela escondia alguma riqueza desconhecida e que havia convencido o pai a prejudicar os outros filhos. Muitos acreditaram na história sem sequer conhecer os fatos. Isabela começou a sentir os efeitos desses boatos. Algumas pessoas passaram a observá-la de maneira diferente quando ela entrava em lojas ou caminhava pelas ruas. Outras deixavam de cumprimentá-la como faziam antes. Embora isso a machucasse, ela decidiu não responder às provocações. Preferiu concentrar todas as suas forças no trabalho do pomar. Certa tarde, quando voltava da cidade, encontrou Carlos esperando perto do portão principal. Ele pediu alguns minutos para conversar. Isabela aceitou, mas permaneceu do lado de fora da propriedade. Carlos começou dizendo que ainda havia tempo para resolver tudo sem tribunal. Falou que bastava ela aceitar uma divisão amigável e desistir do pomar. Disse que o processo poderia durar anos, consumir dinheiro e destruir de vez qualquer chance de reconciliação entre os irmãos. Isabela ouviu tudo em silêncio.
Quando ele terminou, perguntou por que insistiam tanto naquela área específica se sempre disseram que ela não tinha valor. Carlos desviou os olhos por um instante, antes de responder que era apenas uma questão de princípio. Ela percebeu que ele mentia. A conversa terminou sem acordo. Naquela mesma semana, Ricardo apareceu acompanhado de Gustavo. O advogado apresentou uma proposta formal. Caso Isabela aceitasse transferir o pomar para os irmãos, eles desistiriam da ação judicial e ainda lhe pagariam uma quantia considerada alta para a região. Gustavo falava de maneira calma, escolhendo cuidadosamente cada palavra. Dizia que processos familiares costumavam causar sofrimento e que seria melhor evitar anos de desgaste. Isabela respondeu que também desejava paz, mas não abriria mão daquilo que o pai havia decidido lhe deixar. Gustavo sorriu discretamente, guardou os papéis e respondeu que então a discussão continuaria diante do juiz. Antes de entrar no carro, olhou demoradamente para o galpão, repetindo o mesmo comportamento que Carlos havia demonstrado dias antes. Esse detalhe aumentou ainda mais a desconfiança de Isabela. Ela começou a acreditar que Gustavo sabia da existência de algum segredo escondido na propriedade, embora ainda não soubesse exatamente qual era. As semanas seguintes foram marcadas por audiências preliminares, entrega de documentos e depoimentos. Helena trabalhava com dedicação para desmontar as acusações apresentadas pelos irmãos. Reuniu laudos médicos mostrando que Antônio administrava normalmente seus negócios até pouco antes da morte, encontrou registros de reuniões assinadas por ele e localizou pessoas que confirmavam sua lucidez. Enquanto isso, Gustavo continuava tentando construir a imagem de um homem fragilizado e facilmente influenciável. Em uma das audiências, Marcelo fez um depoimento afirmando que o pai frequentemente confundia nomes e esquecia conversas importantes. Ao ouvir aquilo, Isabela sentiu uma mistura de tristeza e indignação. Ela lembrava perfeitamente de Antônio discutindo investimentos, analisando contas e tomando decisões difíceis poucos meses antes de morrer. Sabia que os irmãos exageravam pequenos esquecimentos comuns da idade para criar uma versão conveniente da realidade. Depois da audiência, Adriano a encontrou sentada sozinha no banco em frente ao fórum. Ela parecia cansada, como se carregasse um peso muito maior do que conseguia suportar. Ele sentou ao seu lado sem dizer nada durante alguns minutos. Depois apenas comentou que a verdade costumava demorar mais para aparecer, mas quando surgia era difícil escondê-la novamente. Isabela sorriu discretamente. A presença dele lhe trazia uma tranquilidade que não encontrava em nenhum outro lugar. Na volta para casa, ela pensou em revelar finalmente toda a história da carta e da fortuna escondida. Chegou a abrir a boca algumas vezes durante o caminho, mas desistiu. Ainda acreditava que precisava proteger o desejo do pai. Naquela noite, enquanto organizava antigos documentos no escritório da casa, ouviu um barulho vindo do lado de fora. Apagou a luz e caminhou devagar até a janela. Ao olhar em direção ao galpão, percebeu o reflexo de uma lanterna se movendo entre as árvores. Alguém caminhava cuidadosamente pela propriedade tentando evitar qualquer ruído. O coração disparou. Sem fazer barulho, pegou o telefone para chamar a polícia, mas antes mesmo de conseguir completar a ligação, ouviu o som de uma porta sendo forçada perto do galpão. A pessoa que havia entrado na fazenda não estava ali por acaso. Procurava alguma coisa específica, e Isabela percebeu que a guerra pela herança acabava de entrar em uma fase muito mais perigosa. Assim que viu o reflexo da lanterna atravessando a escuridão perto do galpão, Isabela sentiu um frio percorrer o corpo inteiro. Ela permaneceu imóvel por alguns segundos, tentando entender se aquilo era realmente uma pessoa ou apenas um reflexo vindo da estrada. Mas logo ouviu um barulho seco de metal sendo forçado e teve certeza de que alguém havia entrado na propriedade. Com as mãos trêmulas, pegou o celular e ligou para a polícia, explicando rapidamente que havia um invasor no pomar. O atendente pediu que ela permanecesse dentro de casa e evitasse qualquer confronto. Isabela concordou, mas a preocupação aumentava a cada segundo. Ela olhava pela janela tentando acompanhar os movimentos daquela luz que aparecia e desaparecia entre as árvores. Em determinado momento, a lanterna parou em frente ao galpão. Logo depois veio outro barulho, desta vez mais forte, como se alguém tivesse conseguido abrir uma das portas.
Sem pensar muito, Isabela enviou uma mensagem para Adriano contando o que estava acontecendo. Mesmo sendo tarde da noite, ele respondeu imediatamente dizendo que estava a caminho. Enquanto esperava a chegada da polícia, Isabela continuou observando tudo em silêncio. A pessoa permanecia dentro do galpão por vários minutos. Era possível ouvir objetos sendo arrastados, caixas caindo no chão e madeira batendo contra madeira. Aquilo deixava claro que o invasor não estava procurando ferramentas ou equipamentos para roubar. Estava revirando o lugar, como alguém que tenta encontrar um objeto muito específico. Alguns minutos depois, Adriano chegou à fazenda. Assim que estacionou, entrou rapidamente na casa e encontrou Isabela ainda observando pela janela. Ela pediu que ele não saísse dali até a chegada da polícia, mas Adriano também percebeu que o invasor continuava dentro do galpão e decidiu apenas acompanhar tudo à distância, sem se aproximar. Pouco depois, as luzes da viatura apareceram na estrada de terra. Assim que ouviu o som do motor, a pessoa que estava no galpão correu para os fundos da propriedade. 2 policiais iniciaram uma perseguição, mas a escuridão e a grande quantidade de árvores facilitaram a fuga. Depois de alguns minutos de busca, encontraram apenas marcas de pegadas próximas à cerca e um pedaço de tecido preso em um arame. O invasor havia conseguido escapar. Quando entraram no galpão para verificar os danos, Isabela levou as mãos ao rosto. Caixas estavam abertas, ferramentas espalhadas pelo chão, prateleiras derrubadas e antigos móveis haviam sido virados de cabeça para baixo. Parecia que um vendaval tinha passado por ali. Apesar da bagunça, nada de valor havia sido levado. Os equipamentos antigos permaneciam no mesmo lugar, assim como máquinas, ferramentas e outros objetos. Um dos policiais comentou que aquilo não tinha aparência de roubo comum. Quem entrou ali parecia procurar alguma coisa escondida. A frase ficou ecoando na cabeça de Isabela. Depois que a perícia terminou o trabalho, ela e Adriano começaram a organizar parte da bagunça. Foi então que Isabela percebeu que justamente a parede onde ficava o antigo porta-retrato havia sido examinada. O quadro estava jogado no chão, e o invasor parecia ter batido várias vezes na madeira da parede, provavelmente tentando descobrir se existia algum compartimento escondido. Felizmente, antes de viajar para a Suíça, ela havia retirado a caixa de metal e escondido todo o conteúdo em outro lugar. Mesmo assim, ficou assustada ao perceber que alguém desconfiava exatamente do ponto onde o segredo havia permanecido durante tantos anos. Na manhã seguinte, a notícia da invasão se espalhou rapidamente pela cidade. Alguns vizinhos apareceram para prestar solidariedade. Outros faziam perguntas tentando descobrir o que realmente tinha acontecido. Carlos chegou pouco depois do almoço com expressão de preocupação. Perguntou se Isabela estava bem e disse que havia ficado assustado ao saber da invasão. Enquanto conversavam, ela observava atentamente cada reação do irmão. Quando mencionou que o galpão tinha sido completamente revirado, Carlos fez uma pergunta que chamou sua atenção. Ele quis saber se alguma parede havia sido quebrada ou se apenas os móveis tinham sido mexidos. Isabela respondeu que o invasor parecia interessado principalmente nas paredes e nas prateleiras antigas. Por um breve instante, Carlos perdeu a expressão de tranquilidade, mas rapidamente voltou ao tom de preocupação. Antes de ir embora, sugeriu novamente que ela vendesse o pomar, dizendo que aquele lugar estava se tornando perigoso demais para uma mulher morar sozinha. Isabela agradeceu, mas recusou mais uma vez. Depois da saída dele, Adriano comentou que a pergunta sobre as paredes havia sido muito específica. Ela concordou. Parecia que Carlos queria confirmar se o invasor havia encontrado alguma coisa. 2 dias depois, foi Marcelo quem apareceu na fazenda. Diferente do irmão mais velho, ele estava nervoso. Perguntou diversas vezes se a polícia já tinha identificado o responsável e se algum objeto havia desaparecido. Isabela respondeu apenas que a investigação continuava. Enquanto caminhavam perto do galpão, Marcelo não conseguia esconder o interesse pelo interior do prédio. Olhava para todos os cantos como se tentasse descobrir o que havia sido mexido durante a invasão. Em determinado momento, perguntou se o invasor tinha levado documentos antigos. Isabela respondeu que não. Marcelo permaneceu em silêncio por alguns segundos e mudou rapidamente de assunto. Quando ele foi embora, Adriano comentou que aquele comportamento não era normal.
Qualquer pessoa perguntaria sobre ferramentas, máquinas ou dinheiro. Marcelo, porém, demonstrava preocupação apenas com papéis e possíveis esconderijos. Isabela começou a ligar todos os acontecimentos. Primeiro vieram as ofertas insistentes para comprar o pomar. Depois apareceram as ligações anônimas, as tentativas de pressão, o processo para anular o testamento e agora uma invasão claramente direcionada ao galpão. Tudo apontava para a mesma conclusão. Alguém acreditava que Antônio havia escondido alguma coisa naquela propriedade. Mesmo sem revelar a existência da fortuna na Suíça, Isabela decidiu contar parte da verdade para Helena. Levou a advogada até o galpão e mostrou o compartimento escondido atrás da parede, explicando que havia encontrado ali uma carta escrita pelo pai. Não mencionou os documentos bancários nem a conta secreta. Disse apenas que Antônio deixara mensagens pessoais que reforçavam sua decisão de confiar o pomar exclusivamente a ela. Helena ouviu tudo atentamente e respondeu que aquela informação poderia ser importante mais adiante, principalmente se fosse necessário demonstrar que Antônio planejou cuidadosamente a forma como organizou sua herança. Enquanto isso, Gustavo também recebia notícias da invasão. Carlos, Ricardo e Marcelo se reuniram novamente em seu escritório para discutir o ocorrido. Gustavo ouviu os detalhes sem interromper ninguém. Quando Marcelo comentou que o galpão havia sido completamente revirado, o advogado ficou alguns segundos em silêncio antes de perguntar se tinham certeza absoluta de que ninguém da família conhecia a existência de esconderijos antigos na fazenda. Os três responderam que não sabiam de mais nada além das construções conhecidas. Gustavo então fez uma observação que deixou todos inquietos. Disse que, se alguém tinha invadido justamente o galpão e ignorado objetos de valor espalhados pela propriedade, era porque acreditava que existia algo muito mais importante escondido ali. Carlos perguntou se ele suspeitava que Isabela já tivesse encontrado esse segredo. Gustavo respondeu que essa possibilidade aumentava a cada dia. Por isso, seria necessário acelerar o processo judicial antes que ela tivesse tempo de usar qualquer patrimônio que pudesse ter descoberto. Enquanto a reunião acontecia na cidade, Isabela permanecia no pomar ajudando os funcionários a reorganizar o galpão. Ao mover um antigo armário que havia sido derrubado pelo invasor, encontrou uma pequena pasta de couro escondida atrás de uma tábua solta do piso. Ela tinha aparência muito antiga e estava coberta de poeira. Isabela olhou para Adriano, que também percebeu a descoberta inesperada. Com cuidado, ela segurou a pasta nas mãos, sentindo que talvez aquele objeto pudesse responder perguntas que ainda permaneciam sem explicação. Isabela segurou a pequena pasta de couro com cuidado, como se tivesse medo de que ela se desfizesse em suas mãos. O material estava gasto pelo tempo, mas ainda permanecia bem fechado. Adriano se aproximou e perguntou se ela queria abrir ali mesmo ou levar para dentro da casa. Ela olhou ao redor, observando os funcionários que continuavam trabalhando no pomar, e respondeu que seria melhor entrar. Os dois caminharam até a antiga sala, onde Antônio costumava organizar os documentos da fazenda. Isabela fechou a porta, colocou a pasta sobre a mesa e respirou fundo antes de abrir o fecho. Assim que levantou a tampa, encontrou vários papéis cuidadosamente organizados em ordem. Havia contratos antigos, cópias de escrituras, extratos bancários, recibos e algumas folhas presas por um pequeno clipe enferrujado. Na primeira página aparecia a assinatura de Antônio, ao lado de anotações feitas à mão. Ela começou a ler em silêncio. Aos poucos, sua expressão mudou completamente. Adriano percebeu que havia algo muito sério naqueles documentos e permaneceu calado, esperando que ela terminasse. Depois de alguns minutos, Isabela levantou os olhos e disse apenas que precisava conferir tudo com muita atenção. Os papéis mostravam que, anos antes, parte das terras da família havia sido vendida sem que Antônio tivesse autorizado a negociação. Os contratos traziam assinaturas de compradores, registros em cartório e transferências de valores que jamais entraram nas contas oficiais da fazenda. O mais surpreendente era que todas as negociações estavam ligadas aos nomes de Carlos, Ricardo e Marcelo. Isabela sentiu um aperto no peito. Ela sempre soube que os irmãos gostavam de dinheiro, mas nunca imaginou que fossem capazes de agir pelas costas do próprio pai. Continuou analisando os documentos e encontrou uma série de anotações feitas por Antônio. Em uma delas,
Ele escrevia que havia descoberto as vendas irregulares depois de perceber que determinadas áreas da propriedade apareciam em registros públicos sem sua autorização. Em outra, explicava que confrontou os 3 filhos em uma conversa reservada. Segundo as anotações, eles admitiram a fraude e prometeram corrigir a situação, mas boa parte do dinheiro já havia desaparecido. Antônio registrava que aquele episódio quase levou a fazenda à falência. Para evitar que fornecedores deixassem de receber e funcionários perdessem seus empregos, ele precisou vender investimentos pessoais e reorganizar toda a administração da propriedade. Isabela continuou lendo com os olhos cheios de lágrimas. Nunca tinha ouvido uma única palavra sobre aquilo. Na cidade, todos acreditavam que as dificuldades financeiras enfrentadas pela fazenda tinham sido causadas apenas pela queda dos preços da produção e por problemas climáticos. Agora, ela descobria que boa parte daquela crise havia começado por causa das atitudes dos próprios irmãos. Entre os documentos havia também cartas enviadas por um contador antigo da família. Em uma delas, o profissional alertava Antônio de que novas irregularidades estavam sendo descobertas nas contas administradas por Carlos. Em outra, explicava que Ricardo havia autorizado pagamentos sem qualquer justificativa. Também existiam registros mostrando que Marcelo utilizava máquinas da fazenda para prestar serviços particulares, recebendo dinheiro sem informar ao pai. Cada página revelava um novo detalhe que aumentava a gravidade da situação. Adriano acompanhava tudo em silêncio. Em determinado momento, perguntou por que Antônio nunca levou essas informações à polícia. Isabela encontrou a resposta poucos minutos depois, em uma carta escrita pelo próprio pai e colocada no final da pasta. Nela, Antônio dizia que teve vontade de denunciar os filhos, mas desistiu porque acreditava que um processo destruiria definitivamente a família. Escrevia que ainda alimentava a esperança de que um dia eles reconhecessem os próprios erros e mudassem de atitude. Também afirmava que decidiu guardar todas as provas porque sabia que poderia precisar delas no futuro caso tentassem distorcer a verdade depois de sua morte. Ao terminar a leitura, Isabela permaneceu em silêncio por vários minutos. A imagem que sempre teve do pai começava a fazer ainda mais sentido. Antônio não era um homem distante por falta de amor. Ele carregava sozinho um peso enorme, tentando proteger a família mesmo depois de ter sido traído pelos próprios filhos. Adriano colocou a mão sobre a mesa e disse que aqueles documentos poderiam mudar completamente o processo judicial. Isabela concordou, mas antes de tomar qualquer decisão, resolveu telefonar para Helena. A advogada chegou ao pomar no início da noite. Assim que começou a analisar o conteúdo da pasta, percebeu imediatamente a importância daquele material. Explicou que os contratos, as anotações e os registros financeiros formavam um conjunto de provas muito consistente. Se fossem confirmados por perícia, demonstrariam que Antônio tinha motivos concretos para desconfiar dos filhos e para organizar a herança da maneira que considerou mais segura. Helena também observou que a existência daqueles documentos enfraquecia bastante a tese apresentada por Gustavo de que Antônio não possuía plena capacidade mental. Pelo contrário, tudo indicava que ele acompanhava cuidadosamente os negócios da família e registrava fatos com grande precisão. Ainda assim, ela recomendou cautela. Disse que seria importante manter a descoberta em segredo por mais alguns dias, até que todas as cópias fossem feitas e os documentos passassem por análise técnica. Isabela concordou imediatamente. Depois da saída de Helena, ela guardou a pasta em um compartimento seguro e passou boa parte da noite pensando em tudo o que havia descoberto. As lembranças da infância voltaram com força. Recordou momentos em que Antônio parecia preocupado, passava horas fazendo contas e evitava comentar certos assuntos durante as refeições. Na época, ela acreditava que fosse apenas preocupação com a fazenda. Agora entendia que ele carregava a dor de ter sido enganado justamente pelas pessoas em quem mais confiava. Na manhã seguinte, Carlos apareceu novamente no pomar. Levava um sorriso discreto e perguntou se já havia alguma novidade sobre a investigação da invasão. Isabela respondeu apenas que a polícia continuava trabalhando. Durante a conversa, observou atentamente cada movimento do irmão. Quando mencionou que estava reorganizando documentos antigos encontrados no galpão,
Carlos ficou visivelmente tenso. Perguntou quais documentos eram aqueles e se tinham relação com a administração da fazenda. Isabela respondeu de forma vaga, dizendo que ainda não tinha analisado tudo. Carlos tentou parecer tranquilo, mas encerrou a visita rapidamente e foi embora. Pouco tempo depois, Ricardo telefonou fazendo perguntas parecidas. Marcelo também apareceu dizendo que ouvira comentários de que antigos papéis da família haviam sido encontrados. Aquela coincidência confirmou a impressão de Isabela de que os três estavam preocupados com muito mais do que o processo do testamento. Eles temiam que algum registro do passado viesse à tona. Enquanto isso, Gustavo continuava preparando a próxima etapa da ação judicial. Em uma reunião reservada com os irmãos, explicou que o julgamento entraria em uma fase decisiva nas semanas seguintes. Disse que seria fundamental convencer o juiz de que Antônio estava emocionalmente fragilizado e incapaz de tomar decisões equilibradas. Carlos ouviu tudo com atenção, mas parecia distraído. Em determinado momento perguntou-se, caso surgissem documentos antigos assinados pelo pai, eles poderiam prejudicar a estratégia da defesa. Gustavo respondeu que dependeria do conteúdo. Se os papéis mostrassem que Antônio acompanhava de perto a administração da fazenda e registrava fatos com clareza, a situação poderia se complicar bastante. Ao ouvir essa resposta, Marcelo desviou o olhar e permaneceu calado. Nenhum dos três contou ao advogado o verdadeiro motivo da preocupação. Enquanto isso, no pomar, Isabela caminhava entre as laranjeiras ao lado de Adriano. O lugar estava cada vez mais bonito. Algumas árvores já exibiam pequenos frutos. Os caminhos estavam limpos e o antigo abandono começava a desaparecer. Mesmo diante daquela transformação, ela sabia que os dias seguintes seriam decisivos. Os documentos encontrados revelavam uma verdade que tinha permanecido escondida durante anos e poderiam mudar completamente o rumo da disputa pela herança. Ao entrar novamente no galpão no fim da tarde, olhou para o velho porta-retrato recolocado na parede e pensou em Antônio. Pela primeira vez desde sua morte, sentiu que começava a compreender não apenas as escolhas que ele havia feito, mas também o enorme sacrifício que carregou em silêncio para proteger aquilo que acreditava ser mais importante. O dia da audiência mais importante do processo chegou trazendo um clima pesado para todos os envolvidos. Isabela acordou antes do amanhecer, mas quase não havia dormido. Passou boa parte da noite olhando pela janela do quarto, enquanto lembrava de tudo o que tinha acontecido desde a morte de Antônio. Em poucos meses, sua vida havia mudado completamente. Primeiro, veio a dor da perda. Depois, a humilhação durante a leitura do testamento, a descoberta da carta escondida no galpão, a viagem para a Suíça, a recuperação do pomar, as ameaças dos irmãos, a invasão da propriedade e, por fim, os documentos que revelavam uma traição escondida durante tantos anos. Ela respirou fundo, tomou um café simples e saiu de casa, acompanhada por Adriano. Durante o caminho, quase não conversaram. Ele percebeu que Isabela precisava organizar os próprios pensamentos e apenas segurou sua mão por alguns instantes, antes de chegarem ao fórum. Ao descer do carro, ela encontrou Helena já esperando na entrada. A advogada carregava uma pasta grossa com documentos cuidadosamente organizados. Cumprimentou Isabela com tranquilidade e disse que tudo o que precisava ser apresentado estava preparado. Pediu apenas que ela mantivesse a calma e respondesse às perguntas com sinceridade. Pouco depois, chegaram Carlos, Ricardo e Marcelo, acompanhados de Gustavo. Os três irmãos evitavam olhar diretamente para Isabela. Gustavo caminhava com segurança, cumprimentando algumas pessoas pelo corredor, como alguém acostumado àquele ambiente. Assim que todos entraram na sala de audiência, o juiz iniciou os trabalhos explicando que aquele seria um momento importante para analisar as provas reunidas pelas duas partes. Gustavo foi o primeiro a falar. Repetiu a tese apresentada desde o início do processo. Disse que Antônio já demonstrava sinais claros de confusão mental nos últimos anos de vida e que, por isso, o testamento não refletia sua verdadeira vontade. Apresentou receitas médicas, exames comuns para pessoas da idade dele e depoimentos de antigos conhecidos que afirmavam ter percebido esquecimentos ocasionais. Em seguida, chamou Carlos para prestar depoimento. Carlos afirmou que o pai frequentemente esquecia compromissos, confundia datas e já não administrava a fazenda como antes.
Disse que Isabela era quem mais permanecia ao lado dele naquele período e insinuou que ela poderia ter influenciado algumas decisões importantes. Helena ouviu tudo atentamente sem interromper. Depois foi a vez de Ricardo repetir argumentos parecidos. Marcelo também reforçou a versão construída pelos irmãos. Enquanto eles falavam, Isabela sentia tristeza muito mais do que raiva. Era difícil acreditar que os três fossem capazes de distorcer tantos fatos para conseguir uma parte maior da herança. Quando Gustavo terminou de apresentar seus argumentos, o juiz autorizou Helena a iniciar a defesa. Ela levantou calmamente, agradeceu a oportunidade e começou lembrando que envelhecer não significava perder a capacidade de decidir sobre a própria vida. Explicou que Antônio continuou administrando seus negócios até pouco antes da morte e apresentou registros de reuniões, contratos assinados e documentos financeiros produzidos exatamente no período em que os irmãos afirmavam que ele estaria incapaz. Em seguida, chamou um médico que havia acompanhado Antônio durante anos. O profissional explicou que ele possuía algumas limitações naturais da idade, mas permanecia plenamente consciente, orientado e capaz de tomar decisões importantes. Gustavo tentou questionar o depoimento, mas o médico respondeu com firmeza, apresentando laudos e anotações feitas durante as consultas. Depois foi a vez de antigos funcionários da fazenda serem ouvidos. Um deles contou que Antônio continuava acompanhando pessoalmente o trabalho no campo, discutia investimentos e fazia perguntas detalhadas sobre a produção. Outro confirmou que ele revisava contas e tomava decisões administrativas, sem qualquer dificuldade. Aos poucos, a imagem de um homem incapaz começava a perder força. Gustavo ainda tentou argumentar que pequenos esquecimentos poderiam comprometer decisões patrimoniais, mas Helena respondeu apresentando novos documentos assinados por Antônio poucos meses antes de sua morte, todos elaborados de forma clara e coerente. O juiz analisava cada prova com bastante atenção. Quando parecia que aquela etapa da audiência estava chegando ao fim, Helena pediu autorização para apresentar um novo conjunto de documentos recentemente encontrado na antiga propriedade da família. Gustavo demonstrou surpresa imediata. Carlos, Ricardo e Marcelo trocaram olhares discretos. Helena entregou ao juiz a pasta de couro encontrada por Isabela atrás da tábua solta do galpão. Explicou detalhadamente onde o material havia sido localizado e informou que todo o conteúdo já havia passado por perícia, que confirmara a autenticidade das assinaturas, das anotações e dos registros financeiros. O silêncio tomou conta da sala enquanto o juiz começava a folhear os papéis. Helena explicou que aqueles documentos revelavam uma série de vendas realizadas sem autorização de Antônio, envolvendo parte do patrimônio da família. Também mostrou extratos, contratos e recibos que indicavam movimentações financeiras feitas por Carlos, Ricardo e Marcelo sem conhecimento do pai. Gustavo levantou imediatamente para contestar a apresentação das provas, alegando que precisava analisar melhor o material. O juiz respondeu que todos teriam oportunidade para isso, mas autorizou a continuidade da exposição. Helena então apresentou as anotações escritas pelo próprio Antônio, descrevendo como havia descoberto as irregularidades, o prejuízo causado à fazenda e sua decisão de guardar todas as provas para o futuro. A cada nova página mostrada, a expressão dos três irmãos mudava. Marcelo começou a demonstrar nervosismo. Ricardo evitava levantar os olhos. Carlos permanecia imóvel, mas suas mãos apertavam a cadeira com tanta força que os dedos ficaram esbranquiçados. Gustavo percebeu rapidamente que a situação havia se tornado muito mais difícil. Tentou argumentar que aquelas anotações representavam apenas a versão pessoal de Antônio e que precisavam ser confirmadas por outros elementos. Helena respondeu chamando um antigo contador da família, já aposentado, que havia sido localizado semanas antes. O homem confirmou que participou da apuração das irregularidades, reconheceu sua própria assinatura nas cartas presentes na pasta e explicou detalhadamente como parte do patrimônio havia sido negociada sem autorização do proprietário. Também afirmou que Antônio decidiu não denunciar os filhos porque ainda acreditava que eles poderiam mudar de comportamento e porque temia destruir definitivamente a família. O depoimento causou um impacto enorme na sala. Pela primeira vez durante todo o processo, os argumentos apresentados por Gustavo começaram a perder sustentação.
Ainda assim, ele tentou uma última estratégia. Perguntou ao contador por que nada daquilo havia sido comunicado oficialmente às autoridades na época dos fatos. O homem respondeu que essa foi uma decisão exclusiva de Antônio, tomada por razões familiares, e não porque as irregularidades fossem falsas. Em seguida, Helena apresentou laudos periciais, confirmando que os documentos eram autênticos e que não existiam sinais de alteração ou falsificação. O juiz fez várias perguntas sobre datas, registros em cartório e movimentações bancárias. Todas foram respondidas com documentos e testemunhos consistentes. Durante um intervalo da audiência, Isabela saiu por alguns minutos para respirar. Sentou em um banco no corredor e sentiu Adriano aproximar-se em silêncio. Ele não perguntou como ela estava. Apenas permaneceu ao seu lado. Depois de alguns instantes, Isabela disse que jamais imaginou descobrir uma verdade tão dolorosa sobre os próprios irmãos. Adriano respondeu que algumas feridas demoravam muitos anos para aparecer, mas escondê-las para sempre também tinha um preço muito alto. Pouco depois foram chamados de volta à sala. O juiz informou que ainda restava um documento importante a ser analisado antes de encerrar aquela etapa do julgamento. Helena retirou cuidadosamente um envelope protegido por plástico transparente. Explicou que se tratava de uma carta escrita de próprio punho por Antônio, encontrada junto aos demais documentos e confirmada pela perícia grafotécnica. Ao ouvir aquilo, Carlos levantou a cabeça rapidamente. Marcelo fechou os olhos por alguns segundos. Ricardo passou a respirar mais depressa. O juiz abriu o envelope com cuidado, olhou brevemente as primeiras linhas e informou que faria a leitura completa do conteúdo na sequência da audiência, por considerar que aquele texto poderia esclarecer definitivamente as razões que levaram Antônio a organizar sua herança da maneira como organizou. O silêncio dentro da sala era tão grande que parecia possível ouvir a respiração de cada pessoa presente. O juiz segurou a carta por alguns segundos antes de começar a leitura. Isabela permaneceu imóvel. Seu coração batia tão forte que ela mal conseguia prestar atenção ao que acontecia ao redor. Carlos mantinha os braços cruzados, tentando aparentar tranquilidade, embora seu rosto demonstrasse tensão. Ricardo olhava para a mesa sem coragem de levantar a cabeça. Marcelo passava a mão várias vezes na testa, como se o calor tivesse aumentado de repente. Gustavo observava atentamente cada movimento do juiz, percebendo que aquele documento poderia mudar completamente o rumo do processo. Quando a leitura começou, a voz firme do magistrado tomou conta da sala. Antônio escrevia que aquela carta deveria ser aberta apenas se algum dia seus filhos questionassem suas decisões depois de sua morte. Dizia que passou muitos anos tentando manter a família unida, mesmo quando foi profundamente decepcionado pelas atitudes de alguns deles. Explicava que jamais tomou qualquer decisão movido pela raiva, mas sempre pensando em proteger aquilo que construiu durante toda a vida. O juiz fez uma breve pausa e continuou. Antônio dizia que amava os 4 filhos de maneiras diferentes, porque cada pessoa demonstrava seu jeito de ser ao longo da vida, mas deixava claro que nunca deixou de amar nenhum deles. Ao ouvir essas palavras, Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Durante meses ela acreditou que havia sido rejeitada pelo próprio pai. Agora começava a perceber que a verdade era completamente diferente. A carta seguia explicando que a confiança não nasce apenas do sangue, mas das escolhas feitas todos os dias. Antônio escrevia que observou durante muitos anos como cada filho reagia diante das dificuldades. Contava que Carlos sempre demonstrou grande habilidade para os negócios, mas permitiu que a ambição falasse mais alto do que a honestidade. Sobre Ricardo, dizia que possuía inteligência suficiente para construir uma vida digna, porém preferiu acompanhar decisões erradas por medo de perder vantagens. Em relação a Marcelo, afirmava que ainda era o mais impulsivo dos 3 e que frequentemente colocava o próprio interesse acima das consequências para toda a família. Nenhuma dessas palavras era escrita com ofensas. Antônio apenas descrevia fatos que vivera ao lado dos filhos. Em seguida veio o trecho que fez Isabela prender a respiração. Antônio escreveu que, durante os anos mais difíceis da fazenda, muitas pessoas se aproximavam dele apenas para perguntar sobre dinheiro, propriedades ou negócios. Enquanto isso, Isabela aparecia para saber se ele havia almoçado, se precisava de remédios
se queria companhia para caminhar entre as árvores ou simplesmente para conversar um pouco no fim da tarde. Ela nunca perguntou quanto receberia de herança, nunca exigiu participação maior nas terras e nunca tentou pressioná-lo por qualquer benefício. Antônio dizia que justamente por isso ela se tornou a pessoa em quem mais confiava. Isabela levou a mão ao rosto enquanto as lágrimas escorriam sem que conseguisse controlá-las. Várias lembranças vieram à sua cabeça ao mesmo tempo. Recordou os dias em que preparava café para o pai antes de ele sair para trabalhar. As tardes em que o acompanhava até o pomar apenas para fazer companhia, e as noites em que permanecia sentada ao lado dele quando enfrentava problemas de saúde. Ela jamais imaginou que aqueles momentos simples tivessem sido tão importantes para Antônio. O juiz prosseguiu lendo a carta. Antônio explicava que decidiu deixar oficialmente apenas o pomar para Isabela porque tinha certeza de que aquele era o único lugar onde ela pisaria sem interesse financeiro. Escrevia que os outros filhos dificilmente perderiam tempo cuidando de uma área considerada sem valor, enquanto Isabela provavelmente tentaria entender por que justamente aquele pedaço de terra havia sido escolhido. Dizia ainda que o compartimento escondido no galpão existia havia muitos anos e que somente alguém disposto a organizar o lugar com calma teria condições de encontrá-lo. Naquele instante, Carlos levantou os olhos rapidamente em direção à irmã. Pela primeira vez durante toda a audiência, percebeu que ela realmente havia encontrado o segredo que eles procuravam havia tanto tempo. O juiz continuou a leitura. Antônio afirmava que sua maior herança jamais esteve nas terras, nas máquinas ou nas contas conhecidas pela família. Explicava que durante décadas realizou investimentos discretos, sempre pensando no futuro, e que escolheu manter tudo em absoluto segredo para proteger aquele patrimônio da ganância que enxergava crescer dentro da própria casa. Também deixava registrado que qualquer pessoa que encontrasse aquela carta depois de localizar o compartimento escondido já teria descoberto toda a verdade sobre a herança reservada exclusivamente para Isabela. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala, mas foi imediatamente interrompido pelo juiz, que pediu silêncio para continuar a leitura. Gustavo fechou lentamente os olhos por alguns segundos. Finalmente compreendeu por que Isabela havia mudado de comportamento logo após decidir não vender o pomar. Carlos apertou os punhos. Ricardo respirava com dificuldade. Marcelo parecia incapaz de esconder o desespero estampado no rosto. O juiz seguiu lendo as últimas páginas. Antônio escrevia que sabia existir a possibilidade de os 3 filhos tentarem questionar o testamento depois de sua morte. Por isso reuniu cuidadosamente todos os documentos que comprovavam as fraudes praticadas anos antes e os guardou junto das demais informações importantes. Não fazia aquilo por desejo de vingança. Escrevia que apenas queria impedir que a mentira prevalecesse caso um dia tentassem transformar a vítima em culpada. Em seguida vinha uma frase que emocionou profundamente todos os presentes. Antônio dizia que Isabela talvez passasse algum tempo acreditando ter sido menos amada do que os irmãos, mas esperava que, quando toda a verdade fosse conhecida, ela finalmente entendesse que foi justamente a filha em quem ele mais acreditou durante toda a vida. Isabela já não conseguia conter o choro. Adriano, sentado logo atrás dela, observava tudo em silêncio. Seu olhar demonstrava orgulho e respeito pela mulher que aprendera a admirar desde o primeiro dia em que entrou naquele pomar. Helena enxugou discretamente uma lágrima antes de voltar a organizar seus documentos. Até algumas pessoas que acompanhavam a audiência ficaram visivelmente emocionadas. O juiz terminou a leitura e permaneceu alguns instantes em silêncio antes de colocar cuidadosamente a carta sobre a mesa. Depois voltou os olhos para Carlos, Ricardo e Marcelo. Perguntou se algum deles desejava se manifestar sobre o conteúdo recém-apresentado. Durante vários segundos ninguém respondeu. O silêncio dos 3 dizia muito mais do que qualquer explicação poderia dizer. Gustavo levantou lentamente, pediu a palavra e tentou argumentar que ainda seria necessário analisar juridicamente a relação entre aquela carta e os demais elementos do processo, mas sua voz já não demonstrava a mesma segurança do início da audiência. O conjunto das provas havia desmontado praticamente toda a estratégia construída para anular o testamento. Enquanto isso, Isabela permanecia sentada, segurando a própria bolsa com força. Pela primeira vez desde a morte do pai, o vazio que carregava dentro de si começava a desaparecer.
Ela finalmente compreendia que nunca havia sido esquecida, rejeitada ou colocada em segundo lugar. Antônio apenas precisou esconder o maior gesto de confiança que poderia oferecer, até ter certeza de que ela o descobriria pelas próprias escolhas. Algumas semanas se passaram desde a decisão da justiça, e a rotina na fazenda começou a mudar de verdade. Pela primeira vez em muito tempo, Isabela acordava sem a preocupação de encontrar uma nova notificação do tribunal, ou de receber outra proposta interessada dos irmãos. O processo havia terminado. O testamento permanecera válido, e as provas apresentadas durante o julgamento abriram novas investigações sobre as fraudes cometidas anos antes. Carlos, Ricardo e Marcelo passaram a responder pelos atos do passado, e isso fez com que cada um seguisse um caminho diferente. A cidade inteira comentava o resultado do caso, mas Isabela escolheu não alimentar conversas nem responder perguntas sobre os irmãos. Ela sentia que já havia perdido tempo demais vivendo em função daquela disputa. Agora queria olhar apenas para o futuro. Logo nos primeiros dias depois do julgamento, voltou toda a sua atenção para o pomar. Caminhou cedo entre as fileiras de laranjeiras, respirando o cheiro da terra molhada depois de uma chuva fina que havia caído durante a madrugada. As árvores pareciam mais vivas do que nunca. Muitas já exibiam frutos saudáveis, e os trabalhadores comentavam que fazia muitos anos que a propriedade não apresentava um desenvolvimento tão bom. Adriano a acompanhava durante a vistoria diária, mostrando relatórios sobre a recuperação do solo, o crescimento das novas mudas e o planejamento para a próxima safra. Ele sorria ao ver o entusiasmo de Isabela com cada pequena conquista. Ela fazia perguntas sobre tudo. Queria entender os detalhes do cultivo e aprender aquilo que Antônio sempre tentara ensinar durante sua infância. Em um dos galpões, antigos equipamentos que estavam enferrujados haviam sido restaurados. Outros foram substituídos por máquinas mais modernas, compradas com parte do dinheiro da herança mantida em segredo. Isabela fazia questão de investir sem exageros. Em vez de gastar com luxo, preferia aplicar recursos naquilo que realmente ajudaria a propriedade a crescer. Também decidiu quitar todas as dívidas deixadas sobre o pomar. Fez questão de pagar cada fornecedor, cada imposto atrasado e cada trabalhador que ainda tinha valores antigos a receber. Muitos ficaram surpresos ao descobrir que ela não tentou negociar descontos abusivos nem ignorou compromissos assumidos no passado. Para Isabela, começar uma nova fase significava colocar tudo em ordem. Aos poucos, a notícia de que o antigo pomar estava voltando à vida começou a atrair produtores de outras cidades. Técnicos agrícolas passaram a visitar a propriedade para conhecer o projeto de recuperação. Cooperativas demonstraram interesse em firmar parcerias para a venda da futura produção. Adriano organizava cada detalhe ao lado de Isabela, sempre explicando as vantagens e os riscos de cada decisão. Em nenhum momento tentou controlar o patrimônio dela. Pelo contrário, fazia questão de apresentar todas as opções para que fosse ela quem escolhesse o caminho a seguir. Essa atitude aumentava ainda mais a confiança entre os dois. Certa manhã, enquanto caminhavam próximos ao antigo galpão, Adriano comentou que, quando conheceu aquele lugar, acreditava que levaria muitos anos para enxergar uma transformação tão grande. Isabela respondeu sorrindo que também não imaginava chegar tão longe. Contou que durante os dias seguintes à leitura do testamento, tinha certeza de que venderia tudo e nunca mais pisaria naquela propriedade. Adriano olhou para as árvores carregadas de folhas novas e respondeu que algumas decisões mudavam completamente o rumo da vida, principalmente quando eram tomadas com calma, em vez de desespero. Isabela ficou alguns segundos em silêncio antes de agradecer por ele não ter desistido dela nos momentos mais difíceis. Adriano respondeu que nunca enxergou apenas uma proprietária tentando recuperar um pomar. Desde o primeiro dia percebeu uma mulher determinada a reconstruir a própria vida. Aquela conversa aproximou ainda mais os dois. Com o passar dos meses, a amizade construída entre reuniões de trabalho, caminhadas pelo campo e dias inteiros dedicados à recuperação da propriedade se transformou em algo muito maior. Eles começaram a dividir não apenas planos para o pomar, mas também sonhos pessoais, lembranças da infância e projetos para o futuro. Isabela descobriu que Adriano também havia enfrentado momentos difíceis antes de se tornar engenheiro agrônomo.
A família dele perdera quase toda a pequena propriedade onde vivia por causa de uma sequência de safras ruins, e foi justamente essa experiência que despertou sua vontade de ajudar outras pessoas a recuperar áreas consideradas perdidas. Ela percebeu que ele entendia sua dor sem precisar de muitas explicações. Em um fim de tarde, depois que todos os funcionários foram embora, os dois permaneceram caminhando entre as laranjeiras. O sol começava a descer lentamente atrás das árvores, iluminando os frutos com uma luz dourada. Adriano parou por alguns instantes e comentou que aquele pomar já não representava apenas uma propriedade agrícola, representava uma segunda chance. Isabela concordou. Disse que durante muito tempo acreditou que a maior riqueza deixada pelo pai estivesse escondida em uma conta bancária do outro lado do mundo. Agora entendia que aquele dinheiro era apenas um instrumento para construir algo muito maior. O verdadeiro presente de Antônio foi permitir que ela acreditasse novamente em si mesma. Adriano segurou delicadamente a mão dela. Não houve promessas exageradas, nem declarações preparadas. Apenas permaneceram ali, olhando um para o outro, até que Isabela deu um pequeno sorriso e aproximou o rosto. O primeiro beijo aconteceu de forma simples, cercado pelo silêncio do pomar e pelo perfume das laranjeiras. Nenhum dos dois precisou dizer muito depois disso. Parecia que aquela história vinha sendo construída aos poucos, desde o dia em que ele chegou à propriedade carregando apenas uma mochila e uma prancheta. A relação entre os dois continuou crescendo naturalmente. Não havia pressa. Trabalhavam juntos durante o dia, discutiam novos projetos para a fazenda e aproveitavam as noites tranquilas para conversar na varanda da casa. Isabela também decidiu investir em iniciativas para beneficiar a comunidade da região. Criou um programa para contratar jovens interessados em aprender técnicas agrícolas, oferecendo treinamento e oportunidade de trabalho. Firmou parcerias com pequenos produtores vizinhos para compartilhar equipamentos e conhecimentos adquiridos durante a recuperação do pomar. Também ajudou a reformar uma pequena escola rural que atendia filhos de trabalhadores da região, mantendo a discrição sobre a origem dos recursos utilizados. Ela nunca fez questão de aparecer em fotografias nem de receber homenagens públicas. Preferia ver os resultados acontecendo diante de seus olhos. Aos poucos, o lugar que durante anos foi lembrado apenas como um pomar abandonado passou a ser citado como exemplo de recuperação e desenvolvimento. Caminhões voltaram a entrar na propriedade para transportar a produção. Novos trabalhadores foram contratados. Famílias que antes precisavam procurar emprego em outras cidades conseguiram permanecer na região, graças às oportunidades criadas ali. Em uma reunião com toda a equipe, Isabela fez questão de agradecer individualmente cada funcionário que acreditou no projeto quando quase ninguém enxergava futuro naquele lugar. Disse que nenhuma transformação acontece pelas mãos de uma única pessoa. Todos a aplaudiram de pé, não porque ela fosse dona da fazenda, mas porque sabiam o quanto havia lutado para tornar aquele sonho possível. Quando a reunião terminou, Adriano se aproximou e entregou a ela uma pequena muda de laranjeira. Explicou que aquela variedade costumava viver muitas décadas quando recebia os cuidados certos. Sorrindo, pediu que fosse plantada perto do galpão, como símbolo do novo começo que ambos construíam juntos. Isabela segurou a muda com carinho, caminhou até o local indicado e começou a preparar a terra ao lado de Adriano, sentindo que, assim como aquela pequena árvore, sua própria vida finalmente criava raízes fortes em um lugar que um dia ela quase abandonou. O tempo passou sem que Isabela percebesse como os dias tinham mudado completamente sua vida. O pomar que um dia foi motivo de vergonha para os irmãos, agora chamava a atenção de produtores de toda a região. As árvores estavam carregadas de laranjas, os galhos balançavam com o vento e os trabalhadores caminhavam entre as fileiras organizando a colheita. O antigo galpão, antes escuro, cheio de poeira e de lembranças dolorosas, havia sido restaurado. O telhado foi trocado, as paredes receberam pintura nova e as ferramentas voltaram a ter utilidade. Mesmo assim, Isabela fez questão de preservar alguns detalhes exatamente como eram no tempo do pai. Ela acreditava que a história daquele lugar não deveria ser apagada, mas lembrada como parte da caminhada que permitiu tudo aquilo acontecer. Em uma manhã de sábado,
caminhou logo cedo pela propriedade acompanhada de Adriano. Os dois observavam os funcionários preparando as primeiras cargas da nova safra. Caminhões aguardavam perto da entrada, enquanto caixas de frutas eram organizadas cuidadosamente. Adriano sorriu ao lembrar da primeira visita que fez ao pomar, quando quase todas as árvores pareciam condenadas. Comentou que nunca esqueceria a expressão de preocupação de Isabela naquele dia. Ela riu e respondeu que, naquela época, acreditava que sua vida também estivesse condenada. Os dois continuaram andando devagar entre as laranjeiras até chegarem à pequena muda que haviam plantado meses antes perto do galpão. A árvore já estava mais alta e exibia folhas verdes e fortes. Isabela passou delicadamente a mão pelo tronco fino e lembrou da conversa que tiveram naquele mesmo lugar, quando decidiram que enfrentariam juntos tudo o que viesse pela frente. Adriano perguntou se ela ainda pensava com frequência em Antônio. Ela respondeu que sim, mas que a dor havia mudado. Antes sentia apenas tristeza e a sensação de abandono. Agora lembrava do pai com gratidão. Finalmente compreendia por que ele havia tomado decisões que pareciam tão injustas. Antônio não queria castigá-la. Queria protegê-la. Também queria ter certeza de que a maior herança construída ao longo da vida chegaria às mãos da única pessoa em quem confiava completamente. Naquele momento, Isabela percebeu que não carregava mais nenhum sentimento de revolta, nem mesmo em relação aos irmãos. Depois do julgamento, Carlos, Ricardo e Marcelo passaram a enfrentar as consequências dos próprios atos. As investigações confirmaram as fraudes reveladas pelos documentos encontrados no galpão, e cada um deles precisou responder por suas responsabilidades. A relação entre os quatro jamais voltou a ser como antes. Mas Isabela deixou de alimentar qualquer desejo de vingança. Entendeu que a justiça já havia seguido seu caminho e que permanecer presa ao passado significaria desperdiçar a nova oportunidade que o pai lhe dera. Em vez de gastar energia com antigos conflitos, preferiu investir cada vez mais na propriedade e nas pessoas que trabalhavam ao seu lado. Com o dinheiro da herança, criou bolsas de estudo para filhos de funcionários que desejavam cursar escolas técnicas ligadas ao campo. Também financiou a construção de um pequeno centro de treinamento, onde produtores da região podiam aprender novas técnicas de cultivo sem qualquer custo. Muitos agricultores que antes enfrentavam dificuldades conseguiram melhorar suas plantações depois de participar dos cursos oferecidos ali. Sempre que alguém elogiava sua generosidade, Isabela respondia que apenas estava continuando um sonho que começou muito antes dela. Nunca fazia questão de contar sobre a conta na Suíça, nem sobre o segredo escondido pelo pai. Apenas dizia que toda oportunidade trazia também uma responsabilidade. Adriano acompanhava cada projeto com entusiasmo. Os dois se tornaram parceiros em todos os sentidos. Não apenas dividiam o trabalho na fazenda, mas também planejavam juntos o futuro. Alguns meses depois decidiram realizar uma cerimônia simples para celebrar a união dos dois. Não houve luxo nem grandes festas. Amigos, funcionários e pessoas que acompanharam a recuperação do pomar participaram de um almoço preparado na própria propriedade. Muitos lembravam da época em que aquele lugar parecia condenado ao abandono e se emocionavam ao ver tudo transformado. Durante a comemoração, um antigo funcionário se aproximou de Isabela e disse que Antônio certamente estaria orgulhoso do que ela havia feito. Ela sorriu, olhou para as árvores ao redor e respondeu que esperava apenas ter conseguido honrar a confiança que ele depositou nela. Os anos continuaram passando. A pequena muda plantada perto do galpão cresceu ao lado das demais árvores. O pomar tornou-se referência na região pela qualidade da produção e pela forma como tratava seus trabalhadores. Crianças que antes viam o lugar abandonado passaram a visitá-lo durante atividades escolares para aprender sobre agricultura e preservação da terra. Isabela fazia questão de recebê-las sempre que podia. Gostava de caminhar entre elas contando histórias sobre como uma propriedade esquecida podia voltar a florescer quando recebia cuidado e dedicação. Em uma dessas visitas, uma menina perguntou qual era o lugar mais importante de toda a fazenda. Sem pensar duas vezes, Isabela respondeu que era o antigo galpão. A criança olhou surpresa para o prédio simples e perguntou o motivo. Isabela apenas sorriu e disse que algumas portas mudavam completamente o destino de uma pessoa. Naquela tarde, depois que todos foram embora,
Ela entrou sozinha no galpão. O ambiente estava silencioso. Caminhou devagar até a parede, onde o velho porta-retrato permanecia pendurado exatamente no mesmo lugar de muitos anos antes. Retirou cuidadosamente o quadro e observou novamente o compartimento escondido. Agora estava vazio. A caixa de metal já não ficava ali. Os documentos haviam sido preservados em segurança, e a missão deixada por Antônio havia sido cumprida. Mesmo assim, Isabela trouxe consigo um envelope branco. Sentou-se à antiga mesa de madeira, pegou uma caneta e começou a escrever. As palavras surgiam naturalmente, como se estivessem esperando por aquele momento havia muito tempo. Ela contou, sem citar valores ou detalhes da fortuna, que toda herança verdadeira exige coragem para ser compreendida. Escreveu que muitas vezes as escolhas mais importantes da vida parecem injustas quando são vistas apenas pela aparência. Também registrou que a confiança é construída em pequenos gestos repetidos ao longo dos anos e que nenhum dinheiro é capaz de comprar isso. Ao terminar, dobrou cuidadosamente a carta, colocou o envelope dentro do compartimento e fechou novamente a pequena abertura escondida atrás da madeira. Depois, recolocou o porta-retrato exatamente onde sempre esteve. Na fotografia, Antônio aparecia sorrindo ao lado dos 4 filhos ainda crianças. Isabela permaneceu olhando aquela imagem por alguns instantes. Já não enxergava apenas a família marcada por conflitos e decepções. Via também o pai que passou anos carregando sozinho um segredo para proteger a filha em quem mais confiava. Respirou fundo, apagou as luzes do galpão e saiu lentamente. Do lado de fora, Adriano a esperava perto da nova laranjeira que agora começava a produzir seus primeiros frutos. Os dois seguiram caminhando entre as árvores enquanto o sol descia no horizonte, iluminando o pomar com uma luz dourada. Antes de deixarem o lugar, Isabela olhou uma última vez para o galpão e sorriu. Durante muito tempo acreditou que a maior riqueza escondida naquele espaço fosse o dinheiro guardado em uma conta distante. Agora sabia que a verdadeira herança era muito maior. Era a confiança que o pai depositou nela, a chance de recomeçar quando tudo parecia perdido, o amor que encontrou ao lado de Adriano e a oportunidade de transformar a vida de tantas outras pessoas. Enquanto os dois desapareciam entre as laranjeiras, o velho galpão permanecia em silêncio, guardando uma nova carta para que, um dia, outra geração descobrisse que algumas heranças não cabem em escrituras, cofres ou contas bancárias, porque permanecem vivas nas escolhas de quem decide fazer o bem com a oportunidade que recebeu.